Antes desse carro que iremos falar hoje, supercarros era só uma palavra, não tinha muito significado. Na verdade, até tinha. Em meados dos anos 80, ou era o Lamborghini com o Countach, um supercarro extraordinário que, embora tivesse um desempenho poderoso e aparência impressionante, apresentava alguns desafios em sua dirigibilidade, ou a Ferrari, com a icônica 328, que, muito pelo contrário, oferecia uma experiência de condução envolvente e prazerosa, sem contar com seu motor V8, que melhorava ainda mais sua experiência. Durante a maior parte de sua existência, a palavra supercarro era utilizada primeiramente para descrever um carro rápido, depois um carro bonito. O fator segurança ainda nem estava em xeque naquela época. Parece que tudo que eles se preocupavam era com a velocidade do carro, ele ser confiável e seguro era uma vertente que não era muito levada a sério naquela época. Mas isso tudo mudou em 1990, pois foi nesse ano que uma pequena empresa situada em Hamatsu, uma pequena cidade no Japão, junto com um dos maiores pilotos de todos os tempos, Ayrton Senna, revolucionaram o conceito desse termo, criando um carro confiável, prático, acessível e, por último, mas não menos importante, um carro insanamente rápido. Rápido ao ponto de ver a Lamborghini no retrovisor e pôr a então soberania italiana em xeque. Esse carro é o Acura NSX. Para entendermos melhor sobre esse carro, primeiramente vamos voltar para os anos 80. Naquela época, a Honda nos passava de uma marca de carros econômicos, carros populares como o CRX, o Prelude e o Civic, todos eles com tração dianteira. O objetivo da marca até então era fazer carros baratos, confiáveis e eficientes, o equivalente ao arroz com feijão do mundo automobilístico. Mas por trás desses carros tinha uma equipe de engenheiros, mas não era qualquer equipe, era uma equipe apaixonada por velocidade e esportes automobilísticos. Além de apaixonados, eles se mostravam muito competentes, dado que estavam dominando a Fórmula 2, levando o campeonato de 1981, 83 e 84, tudo isso com seu motor V6 de 2 litros. Essa marca fazia motores que aos poucos estavam dominando os esportes automobilísticos. Só que ao mesmo tempo que tinham essas vitórias, faziam carros que não condiziam nem um pouco com esse repertório vitorioso. A Honda precisava de um Halo Car, ou um carro bandeira. Ou seja, um veículo icônico que fosse a vitrine da marca, um modelo para mostrar o quão boa ela realmente era. Por isso, Soichiro Honda, o fundador da Honda, se juntou com uma marca italiana de design, chamada Pininfarina. Junto, eles estavam destinados a criar uma máquina inovadora, completamente diferente do que eles já haviam feito. Um carro com motor na traseira e tração também traseira. Uma pegada diferente dos carros com motor na frente e tração dianteira que eles estavam acostumados. O que eles fizeram foi uma máquina jamais vista. Uma visão estereotipada das pessoas dos anos 80 do que seria um carro do futuro, por exemplo. O nome dessa máquina era HPX, Honda Pininfarina Experimental. Seu design com linhas suaves e contornos fluidos contava com uma porta de asa de gaivota, que abria para cima, adicionando um toque futurístico. Esse protótipo era diferente de tudo que a marca já tinha feito. Além de seu design inovador, ela contava também com um motor V6 de 2 litros, da sua equipe de Fórmula 2. Esse protótipo foi lançado no Salão de Automóveis de Tóquio, em 1974. Por mais que ele não tenha chegado a ter um sucesso tão grande no mercado, sendo comercializado apenas no primeiro ano, o Honda HPX foi icônico, pois foi através desse protótipo que a marca lançou um carro que estava destinado a bater cabeça com as marcas italianas, o primeiro supercarro japonês. Esse carro é o Honda NSX, New Sports Unknown World. Algumas pessoas chegam a falar que o X significa experimental, mas o Honda mesmo confirmou que o X simboliza matematicamente uma variável desconhecida, unknown variable. A criação desse carro também ocorreu em uma hora perfeita, em meio ao momento que a Honda ingressou na Fórmula 1 e começou a tomar gosto pela velocidade. Nesse momento, a marca começou a testar carros de tração traseira em exemplares da primeira geração da marca, como um Honda City e um CRX. Em meio a todas essas mudanças de ares, em meados de 1986, a Honda também estava lançando sua marca de luxo, Acura, nos Estados Unidos. A Acura foi criada para atender a crescente demanda por veículos de luxo e alto desempenho que o mercado norte-americano e mundial apresentavam na época. A partir dessa procura, a marca estava se empolgando cada vez mais com a ideia de criar um carro esportivo. Só que para isso ela sabia que precisava de um carro bandeira, algo para mostrar ao mundo o que a Honda realmente era capaz.
uma máquina que estivesse entre um carro de Fórmula 1 e um Honda Civic, estivesse bem no meio. O seu diferencial seria sua praticidade e o seu conforto. A marca já era conhecida por ser muito confiável, respeitável e fácil de se dirigir. A mesma fazia carros simples, e por isso acharam interessante aplicar esse conceito nesse protótipo. O NSX, o carro de luxo da Acura, foi criado com o intuito de passar um dia quebrando recordes em uma pista de corrida e ao mesmo tempo ir para casa com segurança, e até mesmo estacionar na rua enquanto seu dono vai comprar pão no supermercado. Em suma, o NSX foi criado para ser um carro bom, ou melhor, um bom supercarro. Isso foi muito revolucionário, porque nos anos 80, esse conceito era praticamente inexistente. Era uma proposta completamente diferente do que a Itália estava fazendo, por exemplo. A ideia de criar um carro como o NSX pode parecer algo não tão difícil atualmente, mas nos anos 80, eles estavam fazendo história, mudando para sempre a forma como os supercarros eram feitos. Para os engenheiros japoneses, a experiência do motorista era o foco principal desse carro. Por isso, a Honda queria que o NSX tivesse uma ótima visibilidade, contando com um campo de visão de 360 graus. Eles continuaram com o design da cabine do HPX e usaram também o design do cockpit de carros de Fórmula 1, barcos e hidroavião de corrida e até mesmo o F-16, jato de fogo. O primeiro supercarro japonês também precisava de um motor maior para competir com os carros europeus. O seu V6 de 2 litros não seria o suficiente. Tampouco o V6 do Acura Legend também não seria o ideal. Por isso a Honda pegou o VTEC do JDM Integra e combinou com seu motor de Fórmula 1. Essa combinação resultou em um V6 Twin Turbo de 3.5 litros, com tecnologia de propulsão híbrida. No topo de tudo isso, pela primeira vez, um carro de produção contava com bielas de titânio. A Honda queria que o NSX fosse um carro feroz, com a dirigibilidade semelhante aos carros de Fórmula 1. E ao mesmo tempo, queria que ele tivesse ar-condicionado, janelas elétricas, controle de tração e ABS. Só que tinha um problema. Para o seu carro ser todas essas coisas, em uma carroceria de aço, ele seria muito pesado. Por isso, eles tinham que arranjar uma maneira de fazer esse carro ser mais leve. Após muitos estudos e análises, os engenheiros da marca perceberam que a resposta de suas perguntas estavam debaixo de seus narizes esse tempo inteiro. Isso quer dizer, o meio de transporte que os levava para o trabalho era a resposta, o trem-bala. Esse trem era gigante e ficava cheio de pessoas, mas ao mesmo tempo era leve e extremamente rápido, como isso era possível. Inspirado no trem-bala japonês, Honda deixou para trás sua carroceria de aço e pela primeira vez na história do automobilismo, uma marca fez seu carro inteiramente de alumínio. Mas foi nesse momento que a Honda quase pisou na bola. Agora com o design do chassi em mãos, a marca colocou nada mais nada menos que o motor do Accord. Sim, eles deram um novo propósito para o alumínio, revolucionaram o seu uso, criando um supercarro japonês destinado a disputar com os supercarros italianos. Para essa máquina, eles deram o motor do Accord, o motor de um sedã popular. Sua estreia foi marcada para o show de automobilismo em 1989. Nesse show, o presidente da Honda, Tadashi Kume, estava pronto para mostrar o novo protótipo para o mundo, o mais novo supercarro japonês. Por isso, enquanto outra marca estava terminando sua apresentação no palco, Kume liga o protótipo nos bastidores. Os jornalistas entusiastas ali presentes se mostram muito intrigados e surpresos para saber quem estava fazendo esse som por trás das cortinas. Só que no meio dessa façanha, Kume percebe que o NSX não tinha um novo motor VTEC. Dessa forma, ele pressiona seus engenheiros, que criou até então o melhor motor já produzido pela marca, o C30, um novo motor VTEC de 6 cilindros e 3 litros. Essa iniciativa salvou esse carro de ser o DeLorean japonês. Essa máquina tinha números impressionantes para a época. O NSX contava com 270 cavalos de potência e ia de 0 a 100 em 5,6 segundos. Com esses números, a mesma foi capaz de acompanhar e até mesmo ultrapassar carros como o 328 da Ferrari e o 348. Mas isso não era o suficiente. Agora, com tudo quase pronto, o time de engenheiros da marca produziram um protótipo do NSX para ser testado em 1989. Para ajudar a testar essa máquina,
foi convidado um, ou se não o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Sim, coincidentemente, Ayrton Senna estava no Japão testando um carro da McLaren, que tinha o motor da Honda. Nesse momento, ele deu umas voltas para testar esse carro no circuito de Suzuka. Após algumas voltas, Senna sai do carro e fala. Ele fala que o carro é muito frágil. A partir desse feedback, Honda volta com o carro para a garagem e durante 8 meses continuou modificando. O resultado desse trabalho foi um chassi 50% mais rígido do que o seu protótipo e 40% mais leve que um chassi equivalente de aço. A Honda estava tão empolgada com esse projeto que ela até comprou um supercomputador para ter certeza que o seu design não teria nenhuma falha. Agora a Honda finalmente contava com o tão esperado supercarro japonês. Tudo isso graças ao Ayrton Senna, seu supercomputador e o trem-bala japonês. Chegou a hora da marca mostrar ao mundo o produto final daquela obra de arte. O projeto de 140 milhões de dólares finalmente saiu e foi um sucesso. No final dos anos 90, com o NSX finalmente no mercado, suas vendas estavam muito boas. Negociantes americanos estavam ficando com os carros ao invés de vendê-los. E no Japão, compradores estavam sendo postos em uma fila de 3 anos de espera para poder comprá-lo. O novo Acura estava custando em torno de 60 mil dólares e quebrou vários moldes, dando um novo significado para o termo supercarro. Todo mundo foi à loucura. Os jornalistas estavam falando muito sobre seu comportamento civilizado e sua alta performance. Tudo isso dentro de um Honda, até então um arroz com feijão do mundo automobilístico. Esse carro deixou marcas como Ferrari e Porsche no mínimo intrigadas. Esse era o carro que ganhou deles no seu próprio jogo, na sua primeira tentativa, ainda pela metade do seu preço. Uma marca mais conhecida por fazer motos e carros populares fez uma máquina capaz de botar uma pulga na orelha de Enzo Ferrari. Esse carro era lindo, rápido, tinha uma boa dirigibilidade, era seguro e tudo isso pela metade do preço que você pagaria por uma Ferrari ou um Porsche, por exemplo. Atualmente seu V6 sem turbo e com menos de 300 cavalos de potência pode não parecer muito, mas a verdade é que o NSX nunca foi sobre números. Nas mãos certas, essa máquina era capaz de quebrar recordes e também deixar carros como Ferrari, Porsche, Lamborghini, todos no retrovisor. Quando olhamos para a NSX hoje, é fascinante pensar em todos os carros que foram impactados e também foram inspirados nesse supercarro. O confiável e dirigível supercarro japonês estava destinado a mudar a indústria automobilística para sempre. Ele foi tão gigante que ele inspirou a criação de um dos maiores supercarros de todos os tempos, o McLaren F1. Gordon Murray, o designer desse carro, afirmou que o NSX serviu como inspiração direta para a criação desse carro. E é por isso que o NSX foi a referência que o mundo precisava. Foi a redefinição do termo supercarro que todos nós esperávamos. Muito obrigado pela sua atenção. Se chegou até aqui e gostou do nosso trabalho, se sinta à vontade de nos seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos. Não se esqueça também de deixar seu like e comentário sobre o que achou do vídeo. Sua opinião é muito importante para nós. Abraços.